Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre os conflitos, conceito, ferramentas de gestão de conflitos, as origens dos conflitos e o uso construtivo dos conflitos. Tá? Nós sabemos que dentro das organizações, ou mesmo fora delas, né, nós temos aí uma grande gestão de conflitos. Tá? Então, várias pesquisas apresentam o conflito como o desacordo que conduz a uma luta de poder, né? Ou seja, quando eu não concordo, por exemplo, com a ideia de alguém, ou com a justificativa de alguém, eu acabo tendo aí uma divergência e isto acaba se instalando aí o conflito, né? Então, o conflito, a divergência de ideias, ela acaba se chocando com o princípio ou o valor de uma determinada pessoa, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa expressa uma ideia sobre um determinado assunto, ou faz um comentário sobre um determinado assunto, quando eu não concordo com o que essa pessoa está falando, com a colocação desta pessoa, significa que eu tenho aí um conflito, né? Há uma divergência de ideia, há uma divergência de opinião, tá? E os conflitos são posições, né, em que nós não conseguimos eliminar. É impossível você eliminar o conflito, né? Deixar de existir conflito. Isso nunca vai acontecer, porque isso faz parte da condição humana. Isso está intrínseco nas pessoas, né? O conflito, ele está intrínseco, ele faz parte da nossa vida, tá? Você não consegue deixar de ter conflito 100%. Conflito, ele sempre vai existir, tá? Ou com uma determinada pessoa, ou até mesmo com você, né? O homem também, ele se conflita com ele mesmo, né? Por exemplo, quando ele não consegue superar alguma coisa, quando ele não consegue atingir o limite, ele acaba se conflitando, então ele acaba tendo conflito com ele mesmo, né? Por exemplo, quando ele faz uma coisa errada também, né, ele acaba entrando em conflito. Então, para melhor você compreender o conflito, é necessário você lembrar que as diferenças individuais, elas existem, né? Que as diferenças entre as pessoas, elas existem, elas nunca vão mudar, né? De uma pessoa para outra, existem valores diferentes, existem ideias diferentes, né? Então, o conflito, ele sempre vai existir, né? Então, implica em valores, implica em percepções, considerações morais diferentes, nem todo mundo tem acesso às mesmas informações, nem possui a mesma experiência de vida, algumas pessoas conhecem determinados assuntos que outros não conhecem, alguns entendem alguma coisa que outros não entendem, né? Então isso vai fazer com que o conflito, ele sempre vai existir na vida das pessoas, ok? Então a posição das pessoas no grupo acaba pressionando a assumirem um certo papel que nem sempre está em acordo com os seus valores, justamente por causa disso, né? Quando você está inserido num determinado grupo, às vezes as pessoas têm determinadas ideias, determinados pensamentos, determinados valores, conhecimentos, que faz com que a pressão desta maioria acabe influenciando o grupo e você acaba, de repente, concordando com alguma coisa, porque você acaba se sentindo pressionado por causa disso. Necessariamente não significa que você concorde com isso, né? Mesmo assim, mesmo nós tendo conflitos, né? Mesmo nós tendo divergência de ideias, às vezes nós não concordamos com as pessoas, não significa que o conflito ele não vai trazer uma posição positiva, tá? Ele pode e traz funções positivas, tá? A divergência de opiniões, ela também é vista como uma coisa boa, né? Se todo mundo pensar igual, pode ser que as coisas acabam não correndo de maneira que deveriam estar correndo. Então, o conflito é necessário. A divergência de opinião, né?
As diferenças de ideias, elas são necessárias, porque senão todo mundo vê a coisa do mesmo jeito, né? Todo mundo constrói do mesmo jeito. E pode ser que a gente acabe construindo alguma coisa errada, né? Então, o conflito, a divergência de opiniões, ele é importante justamente por causa disso. Eu vejo de um jeito, meu colega vê de outro jeito, né? Então a gente passa a ter visões diferentes. Tá? Então, o conflito, quando ele rompe o equilíbrio da rotina, ele mobiliza aí energias latentes do sistema. Ele desafia a acomodação de ideias, de posições, ele desvenda problema que porventura possa estar escondido, né? Ele vai ali te aguçar, né? Ele vai ali te cutucar, ele vai te mexer ali, né? Para que a sua percepção e o seu raciocínio sejam mais aguçados, né? Você fique mais curioso para fazer as coisas. Ele vai estimular a criatividade, ele vai excitar aí a sua imaginação. Então, o conflito é bom por causa disso, né? Vamos supor que você esteja conflitando com alguma coisa que esteja acontecendo e que você discorda de alguma coisa ou que você tem algum determinado problema, né? Então, ele vai fazer com que você estimule aí, por exemplo, a sua criatividade, né? Indo atrás de uma informação, por exemplo, saber se pode acontecer de uma forma diferente, tá? Então, vou pegar um exemplo que a colega colocou agora aí, né? Ah, professor, por causa aí da pandemia, os horários mudaram os horários das empresas, eu entrava num horário, agora estou entrando em um outro horário, para não ficar, a empresa está me utilizando de uma outra forma, por causa do meu trabalho, aquela coisa toda. Então, como é que eu posso fazer atividade? Como é que eu posso resolver esse tipo de problema? Veja, você tinha um conflito, né? Criou-se um conflito por causa da sua mudança de horário, né? E esse conflito, né, ele está inserido no ser humano, né? O que aconteceu aí? Ele estimulou aí a sua criatividade, né? Ele aguçou aí a sua percepção e também o seu raciocínio. Oh, peraí, está todo mundo fazendo atividade, porque essa atividade ela tem um horário, mas está fora do meu horário, eu não consigo fazer. Percebe? Ó, excitou a sua imaginação, né? Estimulou aí a sua criatividade, mexeu com você, né? Então você foi atrás de alguma coisa. Então é assim que o conflito funciona. Tá? Se todo mundo pensar igual, se ninguém se mexer, a coisa continua sendo da mesma maneira, né? Sendo efetuada da mesma maneira. E isso vai acontecer que algumas pessoas podem ser prejudicadas no meio do caminho por causa disso. Tá? Então, por isso que o conflito, ele traz aí uma função positiva, né? Nem sempre quando há conflito, nem sempre quando há uma divergência de ideias, significa que vai se partir para a briga, para o desentendimento ou algo parecido, né? Para as vias de fato. Não, de forma alguma. De repente, o conflito ele vai trazer um benefício para duas partes ou para um determinado grupo, tá? Então, a gente precisa também olhar por este lado, tá? O reconhecimento da existência do conflito, ele predispõe as pessoas a agirem e buscarem soluções, tá vendo? Foi o que a gente acabou falando aqui do exemplo da colega, né? Existiu aí um conflito, né? Então, o que aconteceu? Acabou com que ela fosse buscar uma solução, tá? Então, ela foi lá e colocou o problema, ela colocou a ideia, ela colocou como ela está vendo o que está acontecendo e tudo mais, tá vendo? Então, o conflito, ele trouxe ali um benefício, tá? Então, nem sempre o conflito, ele traz uma coisa ruim, tá? Muito bem. Depois nós temos ali formas de lidar com o conflito, né? Então, quando eu tenho um conflito, quando está acontecendo alguma coisa, como é que o que eu posso usar para utilizar o conflito, para que eu possa lidar com o conflito de uma maneira que a gente possa resolver tudo isso. Então, o primeiro deles lá é evitar, né? Evitar o quê? Então, procura um distanciamento do problema e uma posição neutra com relação ao problema, né? Fugindo ou até adiantando-se à solução. Então, essa é uma das formas que você tem de evitar o problema, né? Então, por exemplo, se você tiver
num determinado grupo, você tiver numa determinada situação, tá? Em que você tem um determinado conflito, o que seria bom? Seria bom você evitar o conflito, né? Sair fora, mudar a posição e tudo mais, tá? Isso vai ajudar e vai ajudar bastante aí você resolver o conflito, tá? O outro ponto é você amaciar, né? O que significa amaciar aí, tá? Então, você aderir à paz, né? Evitar outras possíveis posições, né? É a linguagem popular que trata como colocar panos quentes. Então, seria você apaziguar ali o que está acontecendo, né? Se não estiver resolvendo o conflito naquela hora, coloca um pano quente, esfria a cabeça e depois você vê de que forma você pode resolver o problema. Isso também vai ajudar bastante você resolver esse tipo de problema, tá? Isso realmente é importantíssimo, tá? Uma outra parte por exemplo, o que não resolve o conflito, né? Muitas vezes acontece isso no meio da discussão, né? Se impor, né? Então, você tem controlar o conflito pela força, né? Pela imposição, pela autoridade. Isso não vai resolver nada, né? Pela competição, prevalecer a sua solução, né? Então, isso não resolve o conflito. Às vezes, você está ali numa discussão calorosa e, em vez de você conversar, trocar ideia, entender a posição da outra pessoa, a pessoa entender a sua posição, você acaba querendo impor ali o que você está pensando. Isso vai fazer com que, em vez de melhorar o conflito, ele vai gerar mais conflitos, tá? Negociar também é importante, né? Buscar uma solução intermediária, conversar com a pessoa, chegar a um determinado acordo, tá? Isso também ajuda e agiliza você resolver aí o conflito, né? Integrar, né? Abordar a resolução do problema com sentimentos, com ideias, com expressões, tá? Trabalhando tudo isso, né? Isso vai ajudar bastante, né? Trabalhar na discordância para que você possa chegar a uma conclusão que seja válida para todas as pessoas, para todos, né? Não adianta você ficar confrontando, tá? Confrontar as pessoas, isso não vai levar a lugar nenhum, você não vai conseguir resolver o problema, tá? Para que a gente possa melhor conhecer os conflitos, nós temos alguns tipos de conflitos aí, tá? Que talvez a gente esteja até passando por algum deles, né? Pode ser que esteja até acontecendo da gente passar por algum desses conflitos, tá? Então, quais são esses conflitos? Então, por exemplo, eu tenho o conflito pessoal, por exemplo, né? Eu tenho o conflito interpessoal, eu tenho o conflito organizacional, tá? Eu tenho o conflito interno, eu tenho o conflito externo, eu tenho um conflito que é chamado de percebido, eu tenho outro que chamamos de experienciado, eu tenho outro chamado aí de manifestado, tá? Como nós falamos, o conflito ele é inevitável, né? O administrador, ou quem está à frente ali de administrar o conflito, ele precisa conhecer a respeito de suas posições, soluções e também das resoluções, tá? A solução de um conflito passa quase sempre pelo exame das condições que o provocaram, né? Ou seja, você sempre sabe por que está existindo o conflito, né? E a solução desse conflito, ele vai passar justamente, né? Ele vai saber justamente, ele vai chegar na solução se você examinar as condições que provocaram esse conflito, né? Entender o porquê que está havendo o conflito, por que aconteceu o conflito, tá? Então, vamos falar lá, né?
do conflito pessoal, por exemplo, né? Por que existe o conflito pessoal? Então, é como a pessoa lida com ela mesma, tá? Quando você tem inquietação, quando você não concorda com alguma coisa do indivíduo, né? Você tem algum problema com você mesmo, né? Você se reflete num abismo, você contrasta sempre com aquilo que pensa e com aquilo que age, né? Então, aí você tem um conflito pessoal, né? Querer respeitar demais regras, por exemplo, as pessoas não respeitam regras, né? A falta de educação das pessoas para alguma coisa, por exemplo, isso faz e cria um conflito pessoal, tá? Porque você acaba divergindo com uma série de coisas que acontecem à sua volta, ok? Depois você tem um conflito interpessoal, né? E o conflito pessoal é aquele que ocorre entre os indivíduos, né? Quando duas ou mais pessoas encaram uma situação de maneira diferente, né? Ou seja, você tem uma ideia, o seu colega tem uma ideia diferente da sua, tá? Para um determinado assunto. Então, você tem aí um conflito interpessoal. Depois nós temos aí o conflito organizacional. Esse tipo de conflito ele é fundamentado em sistemas e princípios e valores pessoais. Aliás, desculpa, ele não é fundamentado em cima de um sistema de princípios e valores pessoais, e sim do resultado das dinâmicas organizacionais em constante mudança, muitas delas externas da empresa. Então, quando você tem um conflito organizacional, é aquele conflito que você tem dentro da empresa. Então, por exemplo, o seu chefe, seu líder, o dono da empresa que você trabalha, por exemplo, numa hora ele te fala uma coisa, dali a 5 minutos ele vem e muda, né? Dali mais 10 minutos ele muda de novo. Então, tem mudanças intempestivas, né? É mudança a todo instante, a toda hora. Né? Então, toda hora ele quer que você faça uma determinada coisa. Às vezes você está no meio de um determinado trabalho, ele manda você parar aquele trabalho e pede para você fazer um outro. De repente ele vem e te cobra aquele trabalho que você estava fazendo anteriormente. Né? E aí, às vezes, você tenta justificar e ele não aceita essa justificativa, enfim, uma série de coisas. Tá? Então, você tem depois ali, você tem o conflito interno. O conflito interno é aquele que pode ocorrer entre um departamento ou uma unidade de negócio. Tá? Então, por exemplo, você trabalha no comercial e você tem um colega que trabalha no financeiro. Então, vocês não conseguem se entender. Você precisa vender, ele precisa cobrar. Então, você tem aí um conflito interno. Então, é um conflito entre departamentos, tá? Depois você tem um conflito externo. Então, o conflito externo, em geral, ele é facilmente identificado. Ele tem um custo mais fácil aí de ser medido, né? É quando você tem um conflito, tem uma divergência, por exemplo, com uma pessoa externa, com um fornecedor externo, ou com uma empresa, uma outra empresa, por exemplo, tá? Ou você tem um problema com o seu concorrente, por exemplo, ou você tem um problema com um fornecedor, ou você tem um problema com um cliente, então você tem um conflito externo. Tá? Depois nós temos aí o conflito percebido. Né? Então, o conflito percebido, ele é mais fácil de se entender, porque é quando você realmente, como o nome está dizendo aí, quando você percebe, na realidade, o que está acontecendo, você está vendo o que está acontecendo, né? Então, ele é percebido, você nada esconde aquele conflito, né? É fácil você identificar esse conflito. E depois você tem o conflito experienciado. O experienciado é quando o conflito provoca sentimentos de hostilidade, né? Aí aparece a raiva, aparece o medo, aparece o descrédito, isso entre uma parte e outra, né? Ele também é chamado de conflito velado, tá? Porque ele não é manifestado externamente com muita clareza, tá? Então a pessoa tem ali uma bronca sua, tem ódio, né? Tem uma raiva sua, que tem hostilidade com você, mas muitas vezes ele é meio que camuflado, você não consegue
ter isso, tá? Perceber isso. E por último, nós temos aí o conflito manifestado. O conflito manifestado é quando ele é expresso através de um comportamento de interferência, tanto ativa quanto passivamente, por ao menos uma das partes, né? Então, aí também ele é chamado de conflito aberto. Então, é aquela pessoa que ela tem um conflito com você, ela tem um problema com você, e ela faz questão de manifestar isso, né? Então, por exemplo, é quando você às vezes vai pedir um favor para alguém, ela diz que não faz, ela precisa te mandar uma informação, ela não manda, né? Então, esse conflito, ele é bem declarado, ele é manifestado, né? Não é escondido, todo mundo percebe que aquela pessoa está te hostilizando, tá? Então, esses aqui são os tipos que nós temos de conflitos aí, né? E para a gente encerrar, né, eu vou deixar essa mensagem, esse texto, depois vocês podem entrar na área restrita de vocês, lá no Encontro 14, eu não vou ler todo o texto, né, é um texto curto, mas não há necessidade de eu ler, eu prefiro que vocês leiam depois, porque vai ser um texto interessante, ele é um texto construtivo, né, é justamente sobre isso que ele está falando, pelo lado aí da psicologia, né, o Eduardo aí, ele é um psicólogo, também um educador, ele construiu esse texto, onde ele fala que o conflito, ele pode ser construtivo, né? Então, só para começar ali, ele diz assim, que a diversidade, o fator motivacional da atividade criadora, é considerado importante em todas as empresas, mesmo sendo propulsora dos conflitos, pois com diversidade, ideias e visões de mundos diferentes, são construídas organizações mais resistentes que compreendem mais a realidade mutável do mercado. Tá? Depois gostaria que vocês entrassem lá na área de vocês e vocês lessem esse texto, tá? Para que vocês possam aprender, caso vocês estejam vivendo momentos de conflitos, tanto pessoal, como interpessoal, como organizacional, tá? Vai ser muito interessante, porque ele vai mostrar, ele mostra através desse texto, que as divergências, né, elas podem ser boas para a gente, né? Por exemplo, ali, o conflito num grupo de trabalho, por exemplo, manifesta-se quando as pessoas têm interesses e objetivos diferentes, ou até contrastantes, né? Então, vai caber aí ao líder da empresa, ou o líder, né, saber administrar esse conflito e fazer com que esse conflito passe a ser uma parte construtiva na empresa, ao invés de ser uma parte destrutiva na empresa. Ok? Bom, se porventura